Oi, gente! E o que vamos conversar hoje? Conversar sobre doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que se desenvolvem no corpo a partir do mal-estar da mente. Assim, falando sinteticamente, de um jeito mais popular, né? As doenças psicossomáticas são manifestadas quando o corpo quer proteger a nossa mente de algo que ela não está conseguindo idealizar, não está conseguindo entender, não está conseguindo se livrar, não está conseguindo alcançar. As doenças psicossomáticas são inúmeras. As doenças autoimunes são doenças psicossomáticas. O câncer é uma doença psicossomática, desculpa. Há muitas doenças psicossomáticas por aí. E, geralmente as pessoas ficam mais suscetíveis a doenças quando estão com a mente em confusão, quando estão tristes, deprimidos, aborrecidos. Por quê? O corpo quer salvar a alma, quer salvar a mente e por isso manifesta as doenças. Como nós falamos muito de doenças autoimunes, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: a pessoa precisa ter uma predisposição a determinada doença autoimune. O que faz o desequilíbrio emocional é surgir essa doença precocemente. Porque no momento que passar por um desafeto, alguma briga, algo que mexer profundamente no seu emocional, vai surgir essa doença. E tem algumas doenças que com o tempo vão ficando crônicas, já não melhoram mais. Não é mais possível melhorar porque elas acabam trazendo déficit mesmo no corpo e não tem como melhorar mesmo. E aí tem como tratar muitas vezes, mas muitas vezes pode levar à morte se o paciente não se restabelecer, principalmente emocionalmente. Os consultórios médicos hoje em dia estão cheios de doentes emocionais. Através, vão como doentes físicos, sim, com doenças físicas, porque o corpo acaba manifestando essas doenças para livrar o emocional desse peso, dessa coisa de não conseguir carregar, dessa tristeza. A gente vê, geralmente as pessoas baixam a imunidade quando estão deprimidas, tristes, quando não conseguem equilibrar seu emocional. E com isso surge cada vez mais fácil as doenças. Tem-se muito hoje em dia que as crianças aprendem desde cedo a controlar suas emoções. Vem daí todo o aprendizado para a vida inteira. E após esse período de infância, na idade adulta, muitas pessoas acabam desenvolvendo mais doenças por fatos que não lembram da infância e que trazem aquela tristeza que fica lá dentro. Na verdade não é no coração, fica no inconsciente, né? São doenças são males que ficam lá e acabam virando doenças. Crianças que tiveram problemas de afeto, principalmente com a mãe, não tiveram carinho, não tiveram atenção, tiveram rejeição. Afinal, não é fácil ser mulher e ser mãe também. Não é toda mulher que nasceu para ser mãe. E às vezes a mulher se encontra grávida e surge aquele sentimento de rejeição. Ela não é culpada por surgir esse sentimento, porque é alguma coisa que se manifesta nela, ela não estava preparada e tal. Claro, ela pode e deve, com certeza, trabalhar isso para aceitar, para ver o lado bom dessa gravidez e tal. Mas esse sentimento que a pega de surpresa, de saber que está grávida, que a vida dela vai mudar e tudo, acaba despertando ideias tristes, ideias ruins, acaba despertando um desespero que vai afetar a criança. E a criança no futuro, depois de pré-adolescente, adolescente e tal, vai manifestar essa rejeição que sentiu através de doenças, muitas doenças emocionais e muitas vezes doenças físicas também. Doenças autoimunes também, câncer também. Por isso a importância da gente trabalhar para as nossas crianças, para os nossos adultos, nossos jovens, o aspecto emocional. Saber ter a calma de pensar, de ver que existe mais uma resposta para a mesma questão,
que nem tudo é o fim do mundo. Nem tudo sempre vai ficar do mesmo jeito, caótico. Sim, as coisas mudam. Sempre há mudança, nunca vai ficar sempre do mesmo jeito. Mas como o corpo pode adoecer, não conseguindo superar as emoções frágeis, ruins, em desequilíbrio, o corpo pode melhorar, pode ter um bom resultado. Todo tratamento, se for acompanhado de um bom equilíbrio emocional, tem boas melhores ou menos estabilização, permite com que a pessoa melhore e viva muito bem. Existe um termo que eu achei muito interessante no estudo da psicanálise, que foi alexitimia, que é a incapacidade, a dificuldade dos pacientes que estão somatizando doenças de conseguir fazer uma leitura de suas emoções. Nem sempre as pessoas vão saber por que estão com essas emoções que trazem coisas negativas. É que é difícil olhar para dentro, é difícil a gente entender o que a gente sente, é difícil a gente querer entender. E um dos fatores que mais contribuem para as doenças se manifestarem no corpo, na pele principalmente, é a culpa. A gente carrega desde pequenos aquela tendência a julgar e a sentir culpa. O sentimento de culpa é uma coisa que abrasa, que mata por dentro e acaba fazendo surgir uma maneira do corpo querer defender a nossa alma, a nossa mente, fazendo surgir doenças como forma de se automutilar, aí fazer com que se sinta bem, porque se tem algo ruim acontecendo conosco, para abrandar a nossa culpa. E também uma manifestação para tirar a mente desse pensamento contínuo de culpa. A nossa mente é complicada. Difícil alguém entender perfeitamente todos os fatores da mente, mas a gente pode aprender muito. Só depende da gente. A ansiedade, a raiva são fatores que prejudicam muito o nosso corpo e fazem surgir doenças psicossomáticas muito fortes. A tristeza também faz parte desse rol de sentimentos ruins que temos que aprender a dominar, a controlar. Não é fácil, mas se aprende, é só querer aprender. Muitas vezes esses sintomas funcionam como uma bengala para a gente se livrar da culpa e do autojulgamento. E muitas vezes essa raiva, ou a tristeza e a ansiedade nos adoecem, nos dão úlcera, dor de cabeça, mal-estar, simplesmente por pequenas situações incompreendidas. É fácil melhorar tudo isso? Não é fácil. Tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que conhecer muito para a gente poder ter uma vida melhor, para a gente poder se tornar mais livre. E vou ler para vocês um texto do professor Antônio, psicanalista. Somatização desde criança. Em se tratando de seres humanos e considerando sua possibilidade de pensar, desde cedo tal atividade racional exerce um papel fundamental na avaliação e enfrentamento das situações em que se depara o indivíduo. A influência da pessoa que cuida da criança, que pode ser a mãe, pode ser a babá, pode ser a avó, pode ser um cuidador, é decisiva nesse processo de identificação de estressores e escolha dos modos de enfrentamento. Geralmente é a mãe que nomeia e valoriza para a criança tudo o que ocorre à sua volta. Havendo discrepâncias nesse relacionamento, seja por abandono, maus tratos, omissão, etc., a criança ficará à mercê dela mesma, de si mesma, lançando mão então do seu próprio corpo ou de suas fantasias para resolver a maioria dos conflitos que experimenta. Nos casos de abandono na infância, é como se a criança voltasse a reagir de maneira primitiva, somatizando a qualquer situação ameaçante. Provavelmente o que ocorre nesse momento é que somente através de reações físicas a criança consegue despertar o interesse, a atenção e os cuidados que necessita. Consegue
pedir o amor que precisa. Assim, a criança aprende a usar o corpo como um meio de comunicação e de defesa. E sempre que o comportamento das demais pessoas privilegia essa somatização, quanto mais as pessoas dão importância a essa somatização da criança pela falta de atenção, acaba reforçando. Imagine como vai ser o adulto. Além da opção somática, a criança tem ainda como recurso adaptativo suas próprias fantasias e aprenderá a usá-las eficientemente. Nesse desenvolvimento, não só a mãe faz essa inscrição, mas a mãe, o pai e as relações eróticas entre os pais, ou seja, a alternância entre as posições psíquicas, a de mãe da criança e a de mulher do pai, desempenhando um papel fundamental na edificação psíquica da criança. A clínica psicossomática sugere que quando ocorrem certas perturbações do funcionamento psíquico, se altera a economia do corpo erótico e assim surge o risco da doença somática. O não apoio da pulsão parece facilitar para que a somatização se realize. A partir dessas constatações clínicas, pode ser levantada a hipótese de que a subversão libidinal não confere um suplemento de solidez ao funcionamento fisiológico e o desapoio parece relativamente perigoso à saúde do corpo. Então, gente, aqui é um texto baseado na obra de Freud também, com certeza, mas traduzindo em poucas palavras. É muito importante a atenção da mãe, da família com a criança, para que ela saiba a relação dela com suas emoções, que ela saiba que ela tem as emoções que necessita, que ela tem o amor que necessita para ela poder viver e não se automutilar, para poder chamar a atenção, a se autoabsolver das suas culpas, das culpas sentidas e não inventar soluções corporais para o seu dia a dia. Fica aqui então as dicas de hoje sobre doenças psicossomáticas. Podemos evitar muitas doenças. Hoje em dia a genética influencia muito as doenças, a gente sabe, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas surgem devido a fatores emocionais. Ninguém é menor a ninguém por não conseguir controlar suas emoções, por não ter aprendido isso, porque todo mundo pode aprender a qualquer momento em diante. A qualquer momento a gente pode aprender a saber o que é importante, o que é menos importante e o que vale a pena. Não a doença. A doença nos deixa doente, não nos livra de culpa, não nos livra de sentimentos, não nos livra de falta de amor. Embora inconscientemente muitas vezes a gente pensa assim. Até a próxima!